Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. O Israel Unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Mas boa tarde, família. Meu nome é Oficial Yamagan. Nas computadoras temos a soldado Seth, soldado fiel Joel, trabalhando duro para vocês. Muitas graças por sua sintonização, mas eu quero que você precisa buscar uma Bíblia, uma caneta, mais papel e tomar nota, como todas as aulas, ok? Como todas as aulas. Mas eu estou bendizendo de estar aqui com você, brindando nossas ensinanças de acordo à Bíblia. Não de acordo a meus pensamentos, não pensamentos de ninguém aqui. Ok? Mas eu vou começar com a escritura preferida de nós aqui. Joel capítulo 8, versículo 32 fala: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez mais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que vocês, os brasileiros, são os verdadeiros israelitas de acordo à Bíblia. Vocês não são sul-americanos, vocês não são portugueses, vocês são israelitas de acordo à Bíblia. Esse é um secreto que o mundo tem muito oculto por muitos anos. Que os brasileiros, as gentes de Cabo Verde, todos os países, Angola, todos os países que fazem escravidão pós-portugueses, eles são biblicamente considerados israelitas, não brasileiros, irmãos. Você tem que saber isso, ok? Você não é um brasileiro, você não é um latino-americano, ok? Você é um israelita. Okay? Mas o tema de hoje, o título de hoje é Coronavírus, uma ferramenta de Deus. Ferramenta de Deus. Mas você pode sintonizar a notícia hoje em dia, mais um mês, 2 meses, tudo que você ouve é coronavírus. 24 horas a dia. Todo mundo está enfocado na palavra coronavírus, mas a gente não fala sobre Deus e o papel que Deus tem em esta confusão. Mas hoje nós vamos analisar a Bíblia. Nós vamos analisar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre os vírus, o coronavírus, como nós devemos andar nestes dias. Não? Mas se foi escrito anteriormente, todas essas coisas hoje nós vamos falar. Vou começar novamente com o livro de Mateus, capítulo 24, mais versículo 4. São profecias dos últimos dias. As profecias dos últimos dias você pode encontrá-las. Esse é um dos capítulos que você pode encontrar das profecias dos últimos dias. Fala isto. Versículo 4 fala. Eu vou começar com o 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas
que sinal haverá de tua vinda ou do fim do mundo? Vamos a ver que Jesus respondeu a eles. E Jesus respondendo, disse a eles: Acutivai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos verão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso sucedeu quando os europeus viajaram a esta parte do mundo para colonizar a nossa gente. Eles viajaram desde a Europa a esse mundo a colonizar a nossa gente. E com eles ficavam com uma foto de um homem chamado César Borgia, que o apresentaram como o novo Jesus, ou a nova imagem de Jesus neste mundo, neste presente mundo. Mas Jesus, de acordo à Bíblia, é um homem negro, um homem preto. Nós fizemos uma aula sobre isso já. Mas eu não vou regressar novamente a falar sobre isso, mas eu tenho que dizer a você que Jesus é um homem negro, não é César Borgia, um homem branco. So, quando a palavra fala, porque muitos verão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Está falando de César Borgia, uma pintura de um filho de Papa. Como se chama o Papa? O Papa Rodrigo VI, ok? Essa pintura foi pintada por Leonardo da Vinci. Essa não é a verdadeira imagem de Cristo. Cristo é um homem preto, um homem moreno, ok? Isso está falando sobre isso. Isso sucedeu já. Isso aconteceu. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Você pode ligar a notícia. Liga a notícia hoje em dia. Você vai ver como uma nação está contra dessa nação e as guerras se aumentam cada dia no mundo. Está falando desta profecia, família. Ok? Olai, não vos assusteis, porque é mister que isso todo aconteça, mas ainda não é um fim. Porquanto se levantará nação contra nação, novamente, guerra contra guerra, e reino contra reino, o poderio econômico no mundo, right? E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E haverá fomes e pestes. Pestes. Esse é o enfoque de hoje, nesta aula. Las pestes. Ou las pragas. Ok. Hoje em dia nós estamos... a doença hoje em dia maior no mundo é o coronavírus. Mas nós temos escrituras que Deus nos advirtiu que essas coisas têm que passar, têm que acontecer. Todas essas pestes, pragas, todas essas coisas têm que acontecer para fazer este livro, a Bíblia, real. Mas nós não podemos reaccionar da mesma maneira que o mundo reacciona, família. Nós temos que usar mais sabedoria. Não? Nós temos que utilizar sabedoria como israelitas, não ficar com medo, ok? Mas diz, porquanto se levantarão nações contra nações e reino contra reinos, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Nós falamos muito dos terremotos aqui neste show. Por exemplo, Puerto Rico tive mais de 500 terremotos no ano passado. Mais de 500 terremotos. Mas miles mais que a gente não pode observar ou analisar com sua tecnologia. Ok? Terremotos estão ocorrendo, as pestes.
nación contra naciones, guerra contra, entre naciones y naciones, reino contra reino. Todas esas cosas están acontecendo hoy en día. Mas nosotros temos que ter consciência de lo que está sucedendo, em que tempo nós estamos morando, ok? Versículo 8. Mas todas essas coisas são princípios dos dolores. Mas você crê que o mundo hoje em dia está chorando, fica triste que é coronavírus? A Bíblia fala que esses são somente o princípio dos dores. Somente os princípios dos dores. Deus não pôs sua mão totalmente em contra desse mundo ainda. Mas você tem que ter temor de Deus, não de homem, right? Mas em livro de Esdras, segundo Esdras, capítulo 6, versículo 18, fala isso também. Está falando também sobre a profecia do futuro, que é hoje. A profecia futura, que é hoje. Fala isso, versículo 18, capítulo 6, versículo 18. E ele diz, thank you, brother. E ele diz, eis que vem dias, começará de aproximados. Diz, e ele diz, eis que vem dias, começará de aproximação para visitar aos que habitam sobre a terra. So, Deus está visitando a terra com seus terremotos, com suas pestes, com suas pragas. Ele está visitando a terra com suas doenças para nós abrir nossos olhos. Ele está fazendo essas coisas para que nós abrimos nossos olhos e nosso espírito para servir-lhe a Ele. Essa é a razão por a qual Ele está fazendo isso. Mas diz, versículo 19, e vou começar a fazer a inquisição que eles que fizeram injustamente prejudicar sua injustiça enquanto o amor de Sião será cumprido. E fala 20, e quando o mundo que vai começar a desaparecer ser terminado, então eu lhe mostrarei estas sinais. Livros serão abertos na frente do firmamento e verá todos juntos. E crianças de 1 ano de idade falará com suas vozes. E as mulheres com filhos dará nascimento prematuros, 3 ou 4 meses. Você vê isso hoje em dia. Você vê filhos muito pequenos falando normalmente, como se eles são um homem grande. Mas você vê as mulheres que estão você vê as mulheres que estão com filhos de nascimentos, com muitos nascimentos prematuros. Muito mais que nos tempos de antes. Porque estamos falando dos dias de hoje, as futuras profecias. E fala, e as mulheres com filhos de nascimento prematuros, 3 ou 4 meses, vai viver e eles serão criados. E de repente os lugares, let me get those yeah, I'm translating, all right? They already translated? Ok. E os lugares semeados aparecerá sem plantio, preenchidos com armazéns serão de repente encontrados vazios. Está falando de como essas pestes, essas pragas vão causar que os armazéns fiquem vazios. Eu vou ler um artigo aqui. Make it bigger, make sure they can see it. Right? Make it bigger, make sure they can see it. Mas este artículo está
en el website global.com uma publicação popular em Brasil, right? Dice, com Rio de Janeiro, com ruas, make it a lot bigger, a little bit bigger, bro. I'm done. Thank you, bro. Dice, com ruas e lojas mais vazias e serviços restritos, movimentação no Rio é atípica. Fotos. Na manhã desta segunda, 16, foi possível verificar redução no número de pessoas circulando na região central da capital. Ruas desconhecidas, right? Rua, lojas e locais que normalmente são cheios em dias úteis ficaram praticamente vazios. Mas que a Bíblia fala? Eu vou ler novamente o versículo 22. De repente, segundo Esdras capítulo 6, versículo 22, diz: e de repente os lugares semeados aparecerá sem plantio, preenchidos como armazéns, será de repente encontrado vazio. Isso é o que estamos lendo hoje. Eu continuo lendo, mas vou continuar lendo a notícia em global.com. A movimentação no Rio é atípica nesta segunda-feira, primeiro dia útil após o anúncio ou das medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. Bring it up. A recomendação do governo estadual e municipal é que a população evite aglomerações e que os deslocamentos sejam feitos apenas nos casos necessários. Veja abaixo a relação dos serviços suspensos. Mas nós não vamos ler isso, pois não nos concerne. Bring it up a little bit more. Você pode ver as ruas. Bring it up more. I want to see the pictures. Todas as coisas, mas antes essas coisas ficavam cheias, mas hoje os dias ficam vazios, como a Bíblia falou. Bring it up more. Você pode ver. Rio de Janeiro, um lugar sempre muito ativado, com muita ação, mas fica vazio. Bring it up. Yeah. Nadie está nas lojas. Nadie. Ninguém está nas lojas. Bring it up. Mira isso. Mira isso. That's Rio de Janeiro, bro. Yeah. Você pode ver. Uma cidade tão vibrante. Hoje em dia estão vazias. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Ok? Bring it up. Ver isso. Bring it up more. Yeah. More vazio. Bring it up more. There's more. Eu quero que a gente veja como está essa situação hoje em dia, mas a Bíblia falou sobre estes dias assim. Assim. Bring it up. Yeah. Negócios fechados. Yeah. A mesma coisa está ocorrendo aqui em Nova York. As calles estão desertas também. Isso é uma coisa mundial. A profecia é mundial, não somente em um solo lugar, é mundial. Panamá, igualmente. Todo está fechado. Bring it up more. Mira, vê. Vê as calles de Rio, as ruas, estradas de Rio, vazias. Mas a Bíblia é verdadeira. You could take that down. Okay? You could take that down. Right? Não somente as ruas, ok? Mas a Bíblia fala das fronteiras. As fronteiras, aeroportos, cidades. Como nós podemos ver. They're not looking at this no more, right? They're still looking at it? All right.
países estão sendo fechados, países inteiros estão sendo fechados, mas você se pergunta, a Bíblia fala sobre isso nos últimos dias? Vamos a ver. Vamos a ver. Segundo livro de Esdras, capítulo 15. Ok? Segundo livro de Esdras, capítulo 15, versículo 17. Nós vamos a começar ali. Segundo livro de Esdras, capítulo 15, versículo 17 fala: um homem vai querer digitar uma cidade e não será capaz de. Vou ler novamente. Um homem vai querer digitar uma cidade e não ser capaz de. Por causa de seu orgulho, cidades estarão em apuros e as casas serão destruídas. E cada homem será aterrado. Mas isso está ocorrendo hoje em dia. Let me get the other article. Yes. Make it a little bigger, brother. Help your brother out. Eu não posso ver, minha visão está um pouquinho nublada. Ok? Este é Al Jazeera, um noticiero respeitável também. Eles falam verdades muitas vezes. Ok? E fala isto: coronavírus, restrições de viagem, fechamento de fronteiras por países. Diz, países ao redor do mundo adotarão medidas drásticas, incluindo o fechamento de fronteiras na tentativa de conter o Covid-19. O Covid-19, o coronavírus. Esse é outro nome para o coronavírus. Covid-19. Países ao redor do mundo estão adotando cada vez cada vez mais medidas abrangentes para impedir a diminuição do novo coronavírus, incluindo bloqueados completos, fechamentos de aeroportos, imposições de restrições de viagens e fechamento completo de suas fronteiras. Mas a Bíblia falou isso. Mas a Bíblia falou isso em versículo 17. Um homem vai querer digitar ou viajar uma cidade e não ser capaz de. Por somente um só vírus. Um vírus. Mas muitas pragas vêm pronto. Muitas mais pragas vêm pronto. Por que sua igreja não está falando dessas coisas? O artículo fala novamente. Incluindo bloqueados completos, fechamentos de aeroportos, imposições de restrições de viagens e fechamento completo de suas fronteiras. O surto de coronavírus foi rotulado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Abaixo desta, uma lista de países que tomaram essas medidas nos últimos dias. Os viajantes devem visitar sítios de governo para obter informações atualizadas e mais detalhes. Scroll up. Albânia, um dos países que fecharam sua fronteira. Bring it up. Nós sabemos que Angola fechou suas fronteiras também, aéreas, terrestres e marítimas. Totalmente. Bring it up. Argentina também. Bring it up. Scroll up fast. Áustria, Bahrein. Bring it up. Bring it up. Bolívia, Brasil. Stop there, right? This is Brasil. Isso está acontecendo hoje em dia em seu país, right? This is Brasil decidiu em 19 de março, restringir a entrada de visitantes estrangeiros nas fronteiras terrestres como Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Suriname e Guiana Francesa, seguindo uma restrição semelhante nas fronteiras venezuelana.
A restrição durará 15 dias e não se aplicará a estrangeiros com residência permanente no Brasil. Diplomatas e funcionários de agências internacionais, além de caminhões que transportarão mercaderias, disse que o chefe do gabinete presidencial. Centenas de migrantes e refugiados venezuelanos atravessam a fronteira venezuelana-Brasil diariamente. Mas elas têm um controle sobre essas fronteiras. Isso faz a Bíblia real. You could take that off, man. Thank you, my brother. Mas isso faz a Bíblia realmente, right? Dice. Vou ler novamente. Segundo esse capítulo 15, versículo 17. Um homem vai querer digitar uma cidade e não ser capaz de. Por causa de seu orgulho, cidades estarão em apuros, as casas serão destruídas e cada homem será aterrado. Isso está ocorrendo hoje em dia. Todo mundo fica aterrado na terra. Todo mundo fica aterrado na terra com a mão de Deus metida no coronavírus. Todo mundo. Diz 19. Um homem não terá nenhuma piedade de seu vizinho, mas destruirá a casa com espada e vai apilar sua propriedade devido à falta de pão e a grande tribulação. Devido à falta de pão e de grande tribulação. Mas a Bíblia está falando profecia. Nos últimos dias, homens vão a ficar violentos somente para buscar pão para a sua família. Eu estou falando isso hoje. Eu estou lendo lá a Bíblia, não é minha opinião. Minha opinião não conta. É a Bíblia que conta. Isso é o que vai acontecer pronto neste mundo. Você vai ver a seu vizinho com malos ou malucos ou os malos. Você vai ver a seu vizinho, você vai querer matar a seu vizinho por um pão. A Bíblia está falando isso. Diz aí. Versículo 20. E vou chamar todos eu vou chamar a todos os reis da terra. Então dão-me a reverência. Porque todos os reis da terra hoje, eles não estão ficando com Deus. Eles não são de Deus. O povo que domina, os colonizadores, que domina esse mundo, ela não tem que ver nada com Deus, mas Deus vai fazer que eles deem reverência a Ele, a Deus. Forçosamente. Diz que então estão longe do sol, do sul, do leste e Líbano. Diz, para eles, para virar uns contra os outros e pagar as coisas que têm sido feitas para eles, diz o Senhor. Ok? Mas falou Deus sobre isso. Está falando dos últimos dias, irmãos. Ok? Nós não podemos ter nossa confiança, a nossa honra a um homem. Nossa honra deve ser a Deus. Deve ficar com Deus, não com o homem, especialmente os colonizadores, os europeus, que a Bíblia fala, los chama Esaú ou Edom. Esse é o nome bíblico de los colonizadores, os portugueses. Esaú ou Edom, essa é sua verdadeira nacionalidade. Mas eu vou ler sobre o livro de Isaías, capítulo 30. Fala esto, ok? Hay dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomarão conselhos, mas não de mim, e que se cobrirão com uma cobertura, mas não meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. São nossos, os filhos de Deus, os israelitas, os brasileiros. Nós buscamos, não tomamos conselhos de Deus. Nós buscamos a cobertura de homem. Nós ficamos ruins por isso. Porque nós ficamos a buscar
cobertura ou proteção de homens, especificamente de América. Todo mundo está esperando ou vendo, todo mundo quer ver o que a América vai fazer sobre o coronavírus. Todo mundo está mirando a América, quer ver a América, o que a América vai fazer com o coronavírus. Mas vocês não estão buscando de Deus nestes dias. Versículo 2 fala que dizem a Egito, sem perguntarem a minha boca, que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para fortificar-me com a força de Faraó e para confiarem na sombra de Egito. Nós estamos tão acostumbrados a que a América, os Estados Unidos, nos dê solução. Os colonizadores de Portugal nos dê solução. Nós temos toda a nossa confiança posta nas mãos deles. Mas o que vai acontecer se nós seguimos nisso? Versículo 3 fala isso. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra de Egito em confusão. Se você vai ter vergonha e confusão, se você fica você fica em confiança de América, dos homens europeus, para buscar dos colonizadores, para buscar sua bendição ou sua proteção. Você vai conseguir vergonha e confusão, fala a Bíblia. Mas você tem que estar buscando a Bíblia, buscando a sua verdadeira cultura, sua verdadeira nacionalidade. O que eu devo fazer para estar bem com Deus? Esse é o seu dever como um israelita. Ok? Mas o livro de Atos, capítulo 5, fala isto. Atos. Capítulo 5, versículo 27. 27, 5, versículo 27. Atos capítulo 5, versículo 27. Fala isso. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os entregou, dizendo: Não vos amonestamos nos expressamente que não ensinais nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, nossos pais, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nossos pais sempre têm um espírito de obedecer a Deus. Nós devemos tomar isso como um exemplo de seguir. Ter nossa confiança em Deus, nossa obediência em Deus. Nós devemos obedecer, nós precisamos obedecer a Deus, não ao homem. Não ponermos nossa confiança em homem. Homem é traicioneiro, um homem é maluco. Você não deve poner a sua confiança em nenhum homem, em ninguém homem. Ok? So, essa é uma das coisas que você deve fazer como um israelita. Poner a sua confiança em Deus, em Cristo, não em um homem. Especificamente um homem colonizador. Mas hoje em dia, seu presidente quer que você volte a trabalhar. Ele quer que você volte a trabalhar e fortalecer a economia do Brasil e o mundo inteiro.
ok? Mas ele não está falando a você que busque de Deus. Ele não tem seu interesse em você. Ele tem seu interesse em sua bolsa. Ele tem seu interesse em sua bolsa, em sua economia, em sua família. Não em você. Ninguém desses políticos. Todos são a mesma coisa. Ok? Mas a outra parte que nós compreendemos é que as pragas são criação de Deus para que acordemos e retornemos à nossa verdadeira cultura. Porque muita gente fala que uma coisa criada por homem, uma vírus criada por homem. Não. Sim, Deus pode utilizar o homem para fazer o que ele quer. Ele utilizou, se é verdade que o coronavírus é a criação do homem, eu vou dizer a você que ele utilizou o homem como instrumento, como ferramenta para fazer o coronavírus para sua reverência, para ele ensinar sua poder, sua poderia. Ok? Mas o livro de Deuteronômio 32 fala disso. Deuteronômio 32, versículo 39. Fala isto. Dice, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape de minha mão. Deus é que mata e Deus faz viver. Deus é que firo e saro. Ok? É a única pessoa. A única esperança de nós fica em Deus, em seu Filho Cristo. Que Ele pode fazer que nós vivemos ou que moremos. Você não deve de ter muita preocupação sobre a coronavírus. Essas são criação de Deus, mas você tem que acordar, mas retornar a sua verdadeira cultura e buscar essa proteção de Deus, buscar essa cobertura de Deus. É isso que você deve fazer, ok? O segundo livro de Esdras, capítulo 16, fala isso. Segundo Esdras fala isso. Versículo 19. Por que as pragas estão aqui hoje em dia? Elas têm seu dever, elas estão fazendo seu dever. Elas seguem ordem como quando Deus fala o coronavírus, veio ao mundo e causa terror. O coronavírus ficou callado, não falou nada e vinha ao mundo e causou seu terror. Mas nós somos rebeldes como gente, nós temos a Bíblia, nós queremos, não lemos, não seguimos o que está escrito, ok? Mas o terror, os anjos, terrível, bom, eles ficam assim. Os terremotos ficam assim com Deus. Deus fala, você vai ativar-se hoje, eles se ativam. Eles não falam, outro dia, não. Eles fazem o que tem que fazer esse mesmo dia. Uma ordem de Deus. Mas, segundo Esdras, capítulo 16, versículo 19, fala isso. Eis, fome e pragas, tribulação e angústias são enviadas como flagelos de emenda. São enviados como flagelos de emenda. O coronavírus foi enviado por Deus como flagelos de emenda para nós. É uma señal para que você se arrependa e volta, se acorde e volta à sua verdadeira nacionalidade. E deixe seus pecados.
e deixe esses sofrimentos que esse mundo oferece. Ok? Mas essa é a razão por a qual o coronavírus fica aqui hoje. Mas habla isso novamente. Eis, fome e pragas, tribulação e angústias são enviadas como flagelos de emenda. Esses são nossos flagelos de emendas. Ok? Esse é o dever, esse é o trabalho do coronavírus. E de muitas das pragas que pronto vendrão, mais e mais e mais pragas vendrão sobre este mundo para nós acordar e retornar à nossa verdadeira identidade. Ok? Mas, por quê? Porque o livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15, fala isto. Oséias, capítulo 5, versículo 15. Oséias capítulo 5, versículo 15 fala: Irei e voltarei para o meu lugar até que reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. De madrugada me buscarão. Eu vou ler novamente. Irei e voltarei para meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugadas me buscarão. Mas em nossa angústia, em nossa doença, mas quando nós estamos doentes, nós buscamos de Deus. Nós devemos buscar de Deus, mas muitos de nós não queremos buscar de Deus. Todas essas coisas estão passando, ocorrendo, acontecendo por nossa rebeldia. Mas durante esses tempos de doença, de incertidumbre, de terror, você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar de Deus. Isso é o que fala o livro de Oséias. Fala novamente. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Isso, a face de Deus é os mandamentos de Deus. Ok? A face de Deus são os mandamentos de Deus. Não há uma história que seu pastor quer falar todos os domingos, falando sua história de bendição, de prosperidade. Não, não, não. A face de Deus é esta, os mandamentos de Deus. A Bíblia, do primeiro livro ao último livro. Ok? Ok? Mas o livro de segundo Esdras, capítulo 16, versículo 38, fala isto. Dice. Como uma mulher com filhos que dá à luz seu filho no nono mês, dentro de 2 ou 3 horas de nascimento, com grandes dores, vão cercar sua barriga, que dores, quando a criança chegue, elas não diminuem um momento. Mesmo para que as pragas não diminuam, coronavírus, para vir sobre a terra, o mundo vai chorar e tristeza acender-se a todos os lugares. Os coronavírus não ficam em todos os lugares? A Bíblia é mentirosa? Não. Coronavírus fica em todos os lugares. O mundo inteiro está sendo doente por a praga de Deus. Novamente diz, mesmo para que as pragas não diminuirá,
para vir sobre a terra. E o mundo vai chorar, e tristeza acender-se a todos os lugares. O minha vila ouvir a minha voz. Prepara-se para a batalha. Você é um homem, mulher, você tem que preparar-se para a batalha que está à frente de nós. Que é voltar no momento e ficar forte na palavra de Deus. Essa é a verdadeira batalha. E fala, e esses males são mesmos como peregrinos na terra. Quem vende, seja como um fugindo, e ele que compra, como quem veio perder. Ok? Mas você tem que ficar listo para a batalha que vem em frente de nós. O que está acontecendo hoje em dia somente é o princípio dos odores. Esse é o princípio dos odores. Esse não é um médio ou somente o princípio, mas que quer falar isso, que vendrão dias muitos mais aterrorizados, muitos mais muitos mais tribulações, muitos mais que hoje em dia que coronavírus, pragas muito mais fortes que coronavírus. Você tem que pensar, ter conhecimento disso. Ok? Hoje, Deus está brindando uma oportunidade hoje. Se você está olhando-me, vendo-me na computadora, right? Você tem uma oportunidade de voltar e regressar à sua verdadeira identidade e seguir os mandamentos de Deus como fala a Bíblia e não como as igrejas e a religião falam. Mas todas as religiões, todas as igrejas são farsas, de acordo à Bíblia. Não a minha palavra. Elas não ensinam a você quem é você. Você não sabe quem é você. De acordo à Bíblia, seu pastor não ensina a você quem você é. Elas dizem que você é um brasileiro, mas você não pode ler a Bíblia e encontrar a palavra Brasil. Ok? Isso é o que está falando a Bíblia. Mas a Bíblia fala que nós devemos, se você crê na palavra, se você tem conhecimento do poder de Deus, você deve de continuar sua vida normalmente. Continua vivendo normalmente. Porque você tem conhecimento que Deus faz viver e faz doer. Assim, você está seguindo as suas palavras de Deus. Você não tem que ter medo. Você tem que continuar vivendo. A Bíblia nos fala sobre isso. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 4, fala isso. Versículo 4 fala esto. Fala, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. O Deus de Israel, não o mundo inteiro, não todo o mundo, Deus de Israel somente. Ok? A todos que foram transportados, né? Que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, são vocês. Fossem escravidão. Ok? Nós fomos, as gentes do Brasil foram em escravidão para os portugueses, transportados de nossa terra para a Babilônia, que é este mundo acá. América e seus irmãos, todos os países europeus, a Nações Unidas, na União Europeia, todos esses países. Esses são Babilônia. Mas fala isto, versículo 5 fala, edificai casas e habitai-as, plantai-os a jardim e comei o seu fruto. Não, vocês devem seguir a sua vida normalmente. Ok? Compre sua casa, ok? Rente seu apartamento,
plante seu jardim se você tem como plantar, mas nós aqui na cidade não temos as facilidades. Mas não, Deus está falando que você deve de seguir a sua vida normalmente, ok? Não tenha medo do que está ocorrendo, não reacione como o resto do mundo. O resto do mundo está confundido, mas eles não conhecem a palavra de Deus. É por isso que eles estão ficando loucos nas ruas, com temor, com medo. Ele não tem sua confiança em Deus, ele tem sua confiança em homem. Esse é o erro. Isso fica muito ruim para nossa gente. Ok? Mas versículo 6 fala: tomai mulheres e gerar filhos e filhas. Tomais mulheres para vossos filhos e deis vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicaos-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Mas nós temos que ficar em paz em qualquer lugar que nós ficamos. Quando o mundo está ficando louco, violento, nós temos que ficar como uma luz, recto, como uma luz, para que as nações vejam, essa gente são muito inteligentes, muito calmadas, tem muita confiança em Deus. O que está fazendo? O que eles estão fazendo que tem muita confiança em Deus? Mas você é uma luz para o mundo. Você fica recto, em paz com todo o mundo. Você continua sua vida. Não reaccione como os restos. Não tem uma reação igualmente que a gente normal. Você tem que ter sua confiança em Deus. Ok? Mas o livro de versículo 28 fala isto. Pois que até nos mandou dizer em Babilônia, o cautiverio muito há de durar, edificai casas e habitais, plantais jardins e comei o seu fruto. Novamente a Bíblia fala a mesma coisa, redundantemente. Right? O cautiverio há de durar, edificais casa, habitais, plantais jardins e comei o seu fruto. Nós devemos continuar nossa vida. Isso é o que está falando Deus. Mas nós não sabemos se Deus vai regressar amanhã, ou esta noite, mas um ano, 3 meses, nós não sabemos isso. 20 anos, 100 anos mais. Okay? Nós temos que somente continuar servindo a Deus, mas ficando com confiança nele. Como você serve a Deus? Guardando seus mandamentos. Ok? Não viva com medo, família. Você não pode viver com medo. Esse espírito de medo não fica nos israelitas. Nós não fazemos. Deus não pôs esse espírito Ele não pôs esse espírito em nosso corpo para morar assim com medo. O livro de 2 Timoteu fala sobre isso. Okay? 2 Timoteu, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timoteu, capítulo 1, versículo 7, fala isto. Dice, porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não pôs esse espírito de medo em você. Se você tem medo hoje em dia com todos os coronavírus e todas essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, você tem que examinar-se a você mesmo e analisar se você está realmente coberto por Deus ou você tem sua confiança nela. Esse espírito de medo não deve ficar nos brasileiros, não deve ficar nos israelitas, mas vocês são israelitas. Esse espírito de medo não deve ficar em vocês, brasileiros.
com todos esses coronavírus e todas essas pragas, etc. Não, você tem que ficar com a confiança de Deus, ok? Com esse amor de Deus, que são os seguindo os mandamentos, obediência a Deus, ok? Fala sabedoria, livro de sabedoria, fala isso também. Como comprovação do que eu acabei de falar. 17:2. Dice, menos contamos interiormente com eles e mais alertamente parece... 11, é versículo 11. O medo não é outra coisa que a renúncia aos recursos da reflexão. Dice, o medo não é outra coisa que a renúncia aos recursos de reflexão. Nossos recursos de reflexão são a palavra de Deus. Nossa fortaleza fica na palavra de Deus. Esses são nossos recursos de reflexão. Mas o medo vai causar que você não busque de sua poderio, de seu poder, que é essa palavra de Deus, que são os mandamentos de Deus, que é sua nacionalidade como israelita, ok? Esse é seu verdadeiro poder, ok? Você não tem poder como uma pessoa normal brasileira, não. Seu poder é retornando a sua verdadeira cultura, que é sendo um israelita, guardando os mandamentos de Deus, guardando os sábados, não comendo comida imunda ou abominável, os porcos, camarão, etc. Não tendo carnaval todos os anos, fornicação abundante, homossexualidades no Brasil. Isso é uma coisa muito grande aí, mas eu vou fazer uma aula sobre isso muito pronto, se Deus me permite, ok? A verdadeira lei é nossa proteção. A verdade que são as leis. A verdade que são as leis é nossa proteção, ok? A verdade que eu leio o primeiro versículo em João 8, versículo 32. Conocerá a verdade e o libertará. Essa verdade são as leis. Essa é a nossa proteção. O livro de Salmos fala sobre isso. Salmos 91, versículo 4. Fala isso. Diz: ela te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. E a verdade é escudo e broquel. E a verdade, que é a verdade? É um escudo e broquel. Mas que é essa verdade? Eu vou buscar que é essa verdade. Eu vou buscar que é essa verdade. Dice, Salmos capítulo 19, versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e tua lei é a verdade. Dice, a tua justiça é uma justiça eterna, e tua lei é a verdade. Os teus mandamentos são a verdade. A lei de Deus são a verdade, mas por que as igrejas não estão falando da verdade em seus edifícios? Elas estão falando da graça somente. Você pode fazer o que quer. Não. A proteção de você vem
com você guardar seus mandamentos, ficar na verdade, não em religião, que os homens criaram. Religião é uma criação de homem. A Bíblia nunca fala sobre religião. A Bíblia fala sobre leis e nacionalidades. Leis, nacionalidades, o retorno de Cristo. O novo governo que nós vamos ser os reis no mundo. Essa é a verdade. Mas a Bíblia nunca fala sobre a religião. Católico, adventista, você é uma pentecostales. A Bíblia não fala sobre nada disso. A Bíblia só fala sobre sua verdade, que é as leis de Deus, sua nacionalidade, que você é um israelita. Essa é a verdadeira, essa é a verdade que a Bíblia fala. Okay? Não religião. Nós vamos voltar a Salmos 91. Fala isso novamente. 91, versículo 4. Ela te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade, as leis, os mandamentos, é escudo e bloqueio. Mas se você quer estar coberto do coronavírus, tem que tomar precauções normalmente, mas principalmente você tem que ficar na verdade, que são as leis de Deus. 91 e 10 fala isso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tu tenda, se você fica nas leis de Deus. Porque os seus anjos darão ordem a tu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Mas se você fica na verdade, nos mandamentos de Deus, os anjos estarão com você todo o tempo. Você tem que crer isso. Você tem que pôr isso em sua mente, irmãos. Você tem que pôr isso em tua mente, em seu espírito. Você tem que voltar aos mandamentos de Deus. Voltar à sua nacionalidade de ser um israelita. Eu vou seguir repetindo a mesma coisa, porque os agentes são cabeça dura. Você tem que voltar à sua nacionalidade, a seu regime, que são os mandamentos, a sua força, que são os mandamentos de Deus, a seu poderio, a sua proteção, que são os mandamentos de Deus. Ok? Job, capítulo Job. Let me see. Que é mais. Eu vou ir aí. Eu vou ir aí. Eu quero falar sobre algo também. Okay. Job capítulo 5, versículo 12 fala isto. Eu não vou cantar uma canção para você, eu somente vou ler, botar a palavra como está escrita. Ok? Job capítulo 5, versículo 12 fala isto. Ele aniquila as imaginações dos astutos. Astutos são as outras nações. Os europeus, os homens brancos. Dice, ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma em efeitos. Por que eu saco este verso? Porque muitos dos colonizadores estão usando essas pragas como uma tática de medo em contra de você, para ter controle de você. Eu repito, os colonizadores estão usando estas pragas de coronavírus, swine flu, H1N1. Eles usam essas pragas como táticas para controlar você mentalmente e espiritualmente. Você fica com medo todos os dias. Mas você não deve ficar assim. Essa é somente eles utilizam isso, mas Deus vai aniquilar isso, essa promessa que está hecha para você. Deus fala isso novamente.
Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeitos. Okay? Não se preocupe do que está sucedendo hoje em dia afora, nas ruas, no mundo inteiro. Okay? Não deixe que os colonizadores dominem você. Utilize isso como uma tática para controlar a mente e o espírito de você. Não deixe isso. Mas você deve preparar-se para a batalha. Essa batalha começa com você mesmo, voltando à sua identidade, voltando aos mandamentos de Deus. Ok? Mas eu vou ler que é nossa cura. Se você ficar doente, se você ficar doente com o coronavírus, a sua confiança deve ficar onde? É uma medicina somente? Não, você tem que buscar de Deus primeiro. Mas o livro de 2 Esdras, capítulo 7, versículo 69, fala isso. Não vou falar ainda. Dice, e sendo o juiz, se ele não perdoa aqueles que não são curados, e sendo o juiz, se ele não perdoa aqueles que são curados com sua palavra e apaga a multidão de contenções. A palavra de Deus é o que nos vai curar nós. Nós somos curados com a palavra de Deus. Ok? Não com somente uma medicina, um medicamento. Você pode tomar medicamento, mas sua confiança deve estar na palavra de Deus, que Deus vai curar ou ser a você viver. Ok? Você tem que ter sua confiança na palavra de Deus, não homem. Ok? A sua cura provém de Deus, da palavra. Ok? Mas Éxodo capítulo 23, versículo 25 fala isto. 23, versículo 25. Dice: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará a vosso pão e a vossa água. E eu tirarei de meio de ti as enfermidades. Vou ler novamente. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará a vosso pão e a vossa água. E eu tirarei de meio de ti as enfermidades. Mas se você quer servir, se você volta a servir de Deus, Deus vai bendecir a você com pão, muito pão, água, e vai tirar as enfermidades de você. Você tem que crer isso. Ok? Essa é a nossa única cura, é a palavra de Deus. A servitude a Deus. Essa é a nossa única proteção. Essa é a nossa única proteção, família. Mas você tem que seguir as leis da terra, as leis de qualquer país que você está. Se elas dizem a você, fica em sua casa, não saia da sua casa a certa hora, você tem que fazer isso. Mas a Bíblia fala sobre isso no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Diz 13, versículo 1. Toda alma está sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e há potestades que foram ordenadas por Deus. Mas se os governos estão falando que você deve ficar em casa, você deve fazer isso. Não seja estúpido em fazer a sua própria coisa, porque quer ser rebelde. As Bíblias falam sobre você tem que ficar
seguindo as leis da terra, ok? Se eles dizem a você, lave suas mãos, mais de 20 segundos, fala isso. Você tem de fazer isso, anyway. Right? Você deve fazer isso como um israelita. Os israelitas não somos sujos. Não somos gente suja, só somos límpios. Só somos gente com higiene. Higiênicos. Ok? Dizer, tome banho, tome precauções. Ok? Limpe a sua casa. Todos os lados. Okay? Cubra seu nariz se você vai ficar trabalhando na oficina. Use seus guantes, seus as coisas nas mãos para a sua proteção, ok? Isso é tudo o que eu quero falar hoje, ok? A sua confiança deve ficar em as palavras de Deus, em seus mandamentos. Você deve voltar à sua verdadeira identidade, ok? Mas tenho perguntas aqui. Eu vou saudar a nossa gente aqui. Beleza? Go back again. Diz Zeneida Núñez, shalom, hermana. Ari Pérez, shalom. Ezequiel Elam, Benjamin, shalom, shalom, brother. Jahawa Shaiba Simeón, shalom, hermano. Asher, hermano del alma, shalom, guerrero. Seni Núñez, esa misma persona, creo. Go back to the other one then. What about Periscope? You see it? Hermana fala. Say, I am not Portuguese, but you have my total support, brother. IUSC all the way. Most High in Christ bless you all. Hey, much support to you, my brother or sister. Ken WP. Thank you for the support, brother. Muito obrigado por sua apoio. Mas, okay. That's good. Mas se não tem perguntas, eu vou falar. Shalom. Deus primeiro, nós vamos a ver-nos pronto nas próximas semanas. Deus primeiro. Com isso eu falo shalom.